Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na Jefferson High, o ano letivo estava a todo vapor. Os corredores ecoavam com o som de armários abrindo e fechando, risadas dos alunos e vozes vindas das salas de aula. Entre elas estava Marcus Thompson, um jovem de 17 anos que se movia com confiança, mas sem arrogância. Ele era conhecido por sua inteligência excepcional e compostura diante dos desafios, bem como por sua dignidade natural, que lhe rendeu o respeito de seus colegas. Na sala 204, a senhora Whitmore ajustou os óculos e encarou Marcus com um olhar duro e calculista. Professora de literatura renomada por seus padrões exigentes, ela havia desenvolvido ao longo dos anos um ressentimento silencioso, porém persistente, em relação a certos alunos e particularmente a Marcus. Seu sucesso, rigor e autoconfiança pareciam ameaçar sua autoridade. Naquele dia, a senhora Whitmore decidiu ultrapassar um limite. Ela queria humilhar Marcus na frente de toda a turma, e para ela, isso era uma vitória certa. Um silêncio se instalou quando os alunos perceberam que algo incomum estava prestes a acontecer. Com as mãos apertando firmemente as canetas, muitos dos jovens já sentiam a tensão de um conflito iminente. Marcus, sentado no fundo da sala, lia uma passagem de Moby Dick alheio à intenção maliciosa que estava sendo tramada. Seus olhos brilhavam de atenção e concentração, ignorando o olhar frio da senhora Whitmore, mas ela não pôde deixar de perceber aquela calma como um desafio silencioso. Hoje vou mostrar a ele que não está acima dos outros, pensou ela com um sorriso irônico, convencida de que nenhum aluno ousaria contradizê-la. Ela ainda não sabia que Marcus não era apenas brilhante e respeitado. Ele estava preparado para enfrentar a injustiça com dignidade e coragem. A tensão pairava no ar. Cada sussurro, cada clique de uma caneta parecia amplificar a tensão. A senhora Whitmore ajeitou a postura, pronta para lançar sua acusação. Mas no fundo, uma pequena dúvida começou a surgir, a qual ela imediatamente reprimiu. Ela acreditava ter o controle absoluto da situação. Mal sabia ela que, ao tentar menosprezar Marcus, estava se preparando para a lição mais amarga de sua vida. O sinal tocou e os alunos tomaram seus lugares na sala 204. Os cadernos foram abertos, as canetas começaram a rabiscar o papel e um silêncio estudioso se instalou, exceto por Marcus Thompson, que estava relendo suas anotações de literatura. A senhora Whitmore entrou, seus saltos tilintando no chão, e fixou seu olhar frio em Marcus. Seus olhos examinaram cada gesto, cada expressão, procurando o menor sinal de fraqueza. Marcus, você pode me explicar por que sempre se atreve a pensar que é melhor do que os outros? Ela disparou, com a voz carregada de autoridade e desprezo. A turma ficou paralisada. Os alunos desviaram o olhar, desconfortáveis. Até mesmo alguns dos mais ousados cochichavam entre si, com medo de se envolverem naquele confronto. Marcus ergueu o olhar calmamente, sem qualquer sinal de medo. Estou simplesmente fazendo o meu melhor, senhora. Sua voz era calma, controlada, mas repleta de dignidade. A senhora Whitmore estreitou os olhos. Ela esperava uma reação trêmula, um rubor, ou até mesmo um pedido de desculpas apressado. Nada. Marcus não demonstrou nenhuma fraqueza. Ela deu um passo à frente, com as mãos sobre a mesa e continuou com a voz endurecida. Não tolero que você se comporte como se estivesse acima das regras. Vou te expor na frente da turma toda. Marcus sentou-se lentamente, mas ainda calmo. Se você acha que eu fiz algo errado, estou pronto para discutir o assunto. Não tenho nada a esconder. Um arrepio percorreu a sala. Os outros alunos sentiram a tensão. O confronto que se anunciava já não era apenas entre um professor arrogante e um aluno. Representava a luta entre a injustiça e a dignidade. A senhora Whitmore cerrou os dentes, convencida de que triunfaria. Mas ela ainda não sabia que Marcus, com sua paciência e compostura, transformaria essa humilhação planejada em uma lição que ela jamais esqueceria. A senhora Whitmore estava na frente da sala com o olhar fixo em Marcus. Sua respiração estava controlada, mas seus pensamentos fervilhavam. Ela vinha preparando essa humilhação há dias e achava que ninguém a impediria. Marcus Thompson, anunciou ela bruscamente, eu sei que você colou na última prova. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os lápis pararam de riscar o papel e vários alunos endireitaram-se na cadeira, chocados com a acusação. Alguns trocaram olhares preocupados, incrédulos com o que acabavam de ouvir. Marcus respirou fundo. Ele sabia que não tinha feito nada de errado e não tinha intenção de ceder ao estresse. Senhora Whitmore, respondeu ele calmamente, não trapaceei em nenhum momento. A senhora pode conferir meu trabalho.
Murmúrios começaram a circular na sala de aula. Emily Rogers, uma colega atenta e leal, levantou-se hesitante. Senhora Whitmore, posso testemunhar. Eu vi Marcus durante o teste. Ele não colou. A tensão aumentou ainda mais. Alguns alunos se permitiram um pequeno sorriso, aliviados por ter surgido um depoimento em defesa de Marcus, mas a professora, furiosa, recusou-se a admitir seu erro. Silêncio, ela gritou, batendo com o punho na mesa. Não tolerarei que ninguém desafie minha autoridade. Marcus permaneceu impassível. Ele sabia que a injustiça era temporária e que a verdade acabaria vindo à tona. Seus camaradas, silenciosos, mas solidários, observavam a cena, alguns impressionados com sua calma e dignidade. A senhora Whitmore acreditava ter o controle total da situação, mas cada palavra, cada gesto de Marcus estava lentamente minando seu plano. O que ela havia planejado como um espetáculo humilhante estava se transformando em um momento tenso, no qual sua própria credibilidade era questionada. O capítulo terminou com esse confronto, a turma prendendo a respiração, aguardando a próxima etapa desse conflito que revelaria a verdadeira força de Marcus e o erro fatal do professor. A tensão na sala era quase palpável. Os alunos prendiam a respiração, observando Marcus e a senhora Whitmore como duas forças opostas travando um duelo silencioso. A professora, confiante em seu poder, já preparava seu próximo ataque. Marcus Thompson, ela disparou com um tom ainda mais frio, não vou tolerar que você me desafie. Eu sou sua professora e sou eu quem decide o que é certo. Marcus olhou para ela, calmo e seguro de si. Senhora, eu não fiz nada de errado. A senhora pode verificar minhas notas e meus trabalhos. Naquele instante, Emily Rogers, uma colega de classe diligente e sempre atenta, levantou-se. Seu rosto revelava uma mistura de nervosismo e determinação. Senhora Whitmore, posso testemunhar. Marcus não trapaceou. Vi seu trabalho do começo ao fim. Ele não fez nada de errado. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Os alunos começaram a cochichar entre si, reforçando seu apoio a Marcus. Até mesmo alguns dos mais tímidos se permitiram esboçar um pequeno aceno de cabeça em sua aprovação. A senhora Whitmore percebeu a primeira falha em seu plano. Ela franziu a testa e se enrijeceu. Silêncio! Ela gritou, mas sua voz, embora autoritária, havia perdido o impacto diante da crescente solidariedade da turma. Marcus, imperturbável, respondeu. Obrigada, Emily. Só peço que a verdade seja respeitada. Os outros colegas, inspirados pela coragem de Emily e pela dignidade de Marcus, começaram a murmurar palavras de apoio. A sala que estava destinada a ser o cenário da humilhação de Marcus, transformou-se lentamente em um espaço onde a justiça e a verdade prevaleceram. A senhora Whitmore sentiu sua raiva e frustração aumentarem. Ela havia subestimado a força da solidariedade e a capacidade de Marcus de manter a calma sob pressão. Pela primeira vez, ela percebeu que seu plano de humilhar Marcus poderia falhar e que seus próprios preconceitos poderiam lhe custar caro. O capítulo terminou com essa sutil inversão. Um aluno que se esperava ser humilhado tornou-se, graças ao apoio de seus colegas e à sua dignidade, a figura da justiça na sala. Um silêncio pesado pairava na sala 204. Os alunos, ainda paralisados, encaravam Marcus e a senhora Whitmore. A tensão era tão palpável que o ar parecia vibrar. A professora, com as mãos firmemente agarradas à mesa, tentava retomar o controle. Marcus Thompson, disse ela com a voz trêmula de raiva contida, ordeno que você fique em silêncio. Você não tem autoridade aqui. Marcus, agora de pé, permaneceu calmo e sereno. Senhora, respeito o seu papel como professora, mas quero que a verdade venha à tona. Não fiz nada de errado e exijo que a administração intervenha. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Alguns alunos trocaram olhares de espanto, impressionados com a coragem de Marcus. Até Emily Rogers sorriu levemente, orgulhosa do amigo. A senhora Whitmore sentiu sua raiva crescer. Ela havia previsto uma humilhação rápida e pública, e agora Marcus estava tomando a iniciativa, desafiando sua autoridade de maneira civilizada, porém firme. Você se atreve a me desafiar na frente da turma inteira? Exclamou ela com o rosto vermelho de indignação. Marcus não hesitou. Isto não é um desafio. É a verdade. Não vou tentar humilhá-lo, mas não ficarei em silêncio diante da injustiça. A tensão tornou-se quase palpável. Os alunos prenderam a respiração enquanto a senhora Whitmore rangia os dentes, consciente de que seu plano para humilhá-los estava saindo do controle. Marcus, mantendo-se calmo e digno, havia levado a melhor mesmo sem levantar a voz. O sinal tocou pela última vez, um alívio bem-vindo para alguns, mas para Marcus, era a hora de dar o próximo passo, solicitar formalmente a intervenção da administração.
Sua determinação contrastava fortemente com a crescente ansiedade da senhora Whitmore, que começava a perceber que esse confronto lhe custaria mais do que havia previsto. Assim terminou o capítulo sobre esse tenso confronto. O aluno acusado, calmo e imparcial, contra o professor arrogante cuja credibilidade começava a ruir. Na manhã seguinte, Marcus foi chamado à sala do diretor Harrison. A atmosfera nos corredores da Jefferson High parecia mais pesada que o normal. Cada passo que Marcus dava ecoava no silêncio, lembrando a todos que aquele seria um dia crucial. A senhora Whitmore, já em seu escritório, permaneceu de pé, ereta, com os braços cruzados. Seu rosto denunciava uma mistura de impaciência e raiva contida. Ela ainda acreditava que essa reunião fortaleceria sua autoridade. Por favor, sentem-se, disse o diretor Harrison com voz firme, porém calma. Ele observou os dois protagonistas com atenção. Vamos esclarecer essa situação. Marcus permaneceu sentado com dignidade, mantendo as mãos nos joelhos, enquanto a senhora Whitmore olhava fixamente para o teto, visivelmente frustrada por ter perdido o controle da situação. Senhora Whitmore, começou Harrison, ouvi falar do incidente em sala de aula. Por favor, explique sua versão dos fatos. A professora pigarreou. Marcus Thompson foi acusado de colar na última prova. Achei necessário fazê-lo entender que, ela fez uma pausa, percebendo a expressão impassível de Marcus. Que suas ações foram inaceitáveis. Marcus respirou fundo. Diretor, eu não colei. A senhora Whitmore me acusou falsamente na frente de toda a turma. Vários colegas podem testemunhar minha inocência. Harrison assentiu com a cabeça, anotando silenciosamente. Ouvi esses depoimentos e avaliei a situação. Senhora Whitmore, suas acusações não só eram infundadas, como seu comportamento em relação a Marcus foi inadequado e injusto. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A senhora Whitmore sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, havia perdido completamente o controle. A autoridade que ela acreditava ser absoluta acabará de lhe ser tirada. Esta escola não tolerará esse tipo de comportamento. Você terá que participar de um treinamento sobre sensibilidade cultural e combate ao preconceito, acrescentou Harrison com firmeza. A senhora Whitmore engoliu em seco, percebendo que acabará de sofrer uma derrota humilhante. Marcus, por outro lado, permaneceu calmo, mas seu olhar refletia uma satisfação justa. Ele havia defendido sua dignidade e a verdade começara a ser ouvida. O capítulo terminou com esse confronto decisivo, a credibilidade do professor abalada e a força moral de Marcus totalmente revelada. Poucos dias após a intimação, a senhora Whitmore participou de sua primeira sessão de treinamento sobre sensibilidade cultural e combate ao preconceito. Cada palavra dita pela instrutora parecia ressoar diretamente em sua consciência, confrontando-a com verdades que ela havia ignorado por muito tempo. Marcus, por sua vez, continuou suas aulas com a calma de sempre. Mas ele sabia que o mais importante não era apenas defender sua inocência, mas também fazer com que a senhora Whitmore entendesse o verdadeiro impacto de suas palavras e ações. Certa tarde, o diretor Harrison organizou uma reunião supervisionada entre o aluno e o professor. Marcus falou com respeito, mas com firmeza. Senhora Whitmore, isto não se trata apenas de trapaça ou disciplina. Quando você acusa alguém injustamente por causa de sua origem ou conquistas, isso afeta sua confiança, dignidade e autoestima. Você não imagina o efeito que isso tem em um aluno que está apenas tentando dar o seu melhor. A senhora Whitmore permaneceu em silêncio, incapaz de desviar o olhar. Cada palavra dita por Marcus a atingia como um espelho, revelando a rigidez de seus preconceitos e a profundidade de seu erro. Eu não tinha percebido, murmurou ela com a voz trêmula. Não se trata de desempenho, senhora, respondeu Marcus calmamente. Trata-se de compreender e respeitar os alunos por quem eles são, e não por quem a senhora quer que eles sejam. Ela sentiu um peso imenso na consciência. Pela primeira vez, a senhora Whitmore compreendeu que sua autoridade, que ela julgava inabalável, era inútil se estivesse fundamentada na injustiça e no preconceito. A verdade de Marcus, expressa com dignidade e paciência, havia abalado seu mundo. O capítulo terminou nesse momento de confronto silencioso, porém poderoso. Marcus, por meio de sua verdade, impôs uma lição de humanidade, enquanto a senhora Whitmore começou a sentir a amargura de seus próprios erros. Nos dias que se seguiram, a senhora Whitmore compareceu, ainda que a contragosto, ao treinamento de sensibilidade cultural e antirracismo na Jefferson High. Cada sessão a confrontou com histórias de alunos humilhados, preconceitos sutis, porém persistentes, e as consequências duradouras de comportamentos injustos. Sentada no fundo da sala,
Ela assistiu aos vídeos e depoimentos, sentindo uma onda de vergonha subir por dentro. As imagens de estudantes humilhados por sua cor de pele ou identidade ecoavam o que ela havia infligido a Marcus. Cada exemplo a atingiu em cheio, como se um espelho fosse colocado diante dela, refletindo seus próprios erros. Durante um intervalo, Marcus passou por ela no corredor. Não disse nada, apenas lançou-lhe um olhar calmo, porém penetrante. Esse gesto simples a fez lembrar de sua dignidade e da força silenciosa que demonstrara diante da injustiça que ela sofrerá. A cada aula, a senhora Whitmore se tornava mais consciente da magnitude de seu erro. O que ela havia considerado uma humilhação menor e insignificante agora lhe parecia um ato profundamente doloroso e injusto. Ela compreendeu que sua reputação como professora rigorosa empalidecia em comparação com a importância de tratar cada aluno com respeito. Naquela noite, de volta à casa, ela sentou-se sozinha à mesa, refletindo sobre tudo o que havia perdido, sua credibilidade, o respeito de seus alunos e, acima de tudo, sua paz de espírito. Uma profunda amargura havia se instalado dentro dela. Pela primeira vez, ela sabia que seus preconceitos a haviam levado a um erro que não podia ignorar. O capítulo terminou com esta dolorosa constatação. A senhora Whitmore agora tinha que enfrentar seus próprios demônios e buscar um caminho para a redenção. Enquanto Marcus continuava avançando, confiante e digno, apesar dos obstáculos injustos que havia enfrentado. As semanas que se seguiram foram um período transformador para a senhora Whitmore. O treinamento e o confronto com a realidade de seus preconceitos a marcaram profundamente. A cada dia, ao entrar em sua sala de aula, ela se via observando seus alunos com um olhar diferente, mais atento e preciso. Marcus Thompson continuou a trabalhar com a sua calma habitual e notou a mudança sutil na atitude da sua professora. A senhora Whitmore estava agora a fazer um esforço consciente para ouvir, para valorizar os esforços dos alunos e para encorajar o diálogo em vez da humilhação. Certa manhã, enquanto Marcus fazia uma apresentação sobre Shakespeare, a senhora Whitmore fez um gesto inesperado. Excelente trabalho, Marcus. Sua análise é clara e relevante. Continue assim. A turma murmurou surpresa com o tom sincero do professor. Marcus simplesmente assentiu, com um leve sorriso nos lábios, reconhecendo a mudança sem fazer alarde. Aos poucos, os outros alunos também começaram a notar a transformação. Momentos de respeito e apreço mútuo surgiram onde antes havia tensão. A senhora Whitmore aprendeu a valorizar os esforços genuínos de seus alunos, independentemente de sua origem ou aparência. A mudança não foi imediata nem perfeita, mas o progresso era visível. Marcus, com sua coragem e dignidade, mostrou que a injustiça podia ser superada com paciência e verdade, e que mesmo aqueles que cometeram erros podiam aprender e evoluir. O capítulo terminou com esta nota esperançosa. A senhora Whitmore estava começando a reconstruir sua credibilidade, não pelo medo ou pela autoridade, mas pelo respeito e pela justiça. Marcus, por sua vez, continuou a brilhar e a inspirar seus colegas, tornando-se um exemplo vivo de dignidade e perseverança. Alguns meses depois, o ambiente na aula da senhora Whitmore havia mudado drasticamente. Os alunos trabalhavam com mais entusiasmo e a professora, embora ainda consciente de seus erros passados, fazia o possível para criar um ambiente justo e respeitoso. Certa tarde, depois das aulas, Marcus ficou um tempo no quarto guardando suas coisas. A senhora Whitmore aproximou-se lentamente, visivelmente hesitante. Marcus, ela começou com a voz mais suave que o habitual. Eu queria te dizer, sinto muito pelo que aconteceu. Fui injusta e te tratei mal. Marcus olhou para ela com calma, sem animosidade. Obrigada, senhora. Eu a perdoo. Seguiu-se um silêncio respeitoso, repleto de compreensão e dignidade. Marcus demonstrara que o perdão não era uma fraqueza, mas sim uma força. Mas espero que você tenha compreendido a importância do respeito e da justiça para com todos os seus alunos, acrescentou ele, com firmeza, mas gentilmente. A senhora Whitmore assentiu com a cabeça, profundamente comovida. Aquele momento não era apenas um pedido de desculpas, era uma verdadeira lição de vida. Ela compreendeu que seus preconceitos quase arruinaram a vida de um aluno brilhante e que o perdão de Marcus lhe oferecia uma chance única de redenção. Nas semanas seguintes, essa reconciliação se manifestou nas ações da senhora Whitmore, incentivo sincero, reconhecimento dos esforços de cada aluno e diálogo respeitoso. Marcus, por sua vez, continuou a se destacar e a inspirar seus colegas com sua coragem e dignidade. O capítulo terminou com esta imagem poderosa: uma aluna capaz de perdoar e uma professora que, confrontada com seus erros, finalmente começava a se tornar justa e humana. Uma redenção lenta, mas genuína, estava se consolidando.
O grande dia finalmente chegou, a cerimônia de formatura da Jefferson High. Famílias, professores e alunos se reuniram no ginásio, decorado com faixas coloridas e flores frescas. A animação era palpável, mas para Marcus Thompson, era um momento de calma e satisfação interior. Quando o diretor Harrison subiu ao palco para anunciar os formandos mais merecedores, o nome de Marcus ecoou pelo ginásio. Os aplausos foram imediatos e motivados pela admiração. Sua perseverança, trabalho árduo e dignidade haviam sido reconhecidos publicamente. Sentada na plateia, a senhora Whitmore sentiu o coração afundar. Ela observou Marcus receber as honras que outrora tentará diminuir. Mas não foi inveja que a invadiu, foi humildade. Ela compreendeu então que sua tentativa de humilhá-lo apenas servirá para revelar a verdadeira grandeza de Marcus e para lhe ensinar o valor do respeito e da justiça. Após a cerimônia, Marcus aproximou-se da senhora Whitmore. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e gentileza. Obrigada pelos seus esforços para mudar, senhora. Sei que não é fácil, mas vejo que a senhora está progredindo. A senhora Whitmore, visivelmente emocionada, respondeu. Marcus, jamais esquecerei esta lição. Você me mostrou que são, de fato, dignidade e força moral. Os aplausos dos outros formandos e familiares ainda ecoavam no ginásio, mas para a senhora Whitmore, o momento mais significativo foi silencioso. O reconhecimento da verdade, a redenção e a força de um aluno que transformou a vergonha de sua professora em uma lição de vida duradoura. A história terminou com esta nota poderosa. Marcus Thompson, brilhante e digno, pronto para conquistar o futuro, e a senhora Whitmore, uma professora transformada, que finalmente compreendeu que autoridade sem justiça não é nada. A verdade, a paciência e o respeito triunfaram.